capítulo 3. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. John? Atos capítulo 3, a palavra do Senhor diz: Pedro e João, 2, subiam ao templo para a adoração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelo se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso lhe acontecera. Louvado seja o santo nome do Senhor. O tema é entendendo os planos de Deus. Para entender os planos de Deus, tem que estar ligado em Deus. Para entender os planos de Deus, tem que conhecer a sua palavra. Uma vez que a pessoa conhece a palavra de Deus, essa palavra passa a guiá-lo, passa a orientá-lo. Porque sem orientação, a pessoa anda meio que sem direção. E uma pessoa sem direção, ela não sabe para onde vai. E quando ela não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É por esse motivo, por não saber para onde vai, e que todo caminho serve, é que surge a ideia enganosa de que todos os caminhos levam a Deus. E isso não é verdade. Só um caminho leva a Deus, através de Jesus Cristo. Quer chegar a Deus? Através de Jesus Cristo. Quer ter intimidade com Deus? Através de Jesus Cristo. Quer ter comunhão com Deus? Através de Jesus Cristo. Não é através de Buda, nem Maomé, nem Chico Xavier, nada pode levar vocês a Deus. Só quem leva o homem a Deus é Jesus. E qual é a diferença de Jesus para Maomé? Qual é a diferença de Jesus para Buda e para todas essas pessoas que se destacaram na história? A diferença é que Buda nunca chegou e disse assim: eu sou Deus. Maomé também, eles nunca afirmaram a ser Deus. Mas quando Jesus estava diante dos fariseus, ele disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Quando Jesus fala eu sou, ele estava se colocando na mesma posição do Pai. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou Deus. Porque quando os fariseus e doutores da lei
ouviram que Jesus falava, antes que Abraão fosse eu sou, eles pegaram em pedra para lançar sobre Jesus. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era Deus. E alguém pode dizer, não, eles pegaram em pedra porque houve uma discussão. Mas isso também não é verdade. Porque antes de Jesus dizer, antes que Abraão fosse eu sou, ele havia chamado filhos do diabo, filhos do inferno, ofendido aqueles doutores da lei, e em nenhum momento eles pegaram em pedra. Mas quando Jesus falou, antes que Abraão fosse, eu sou, aí eles entenderam, pegaram em pedra, tentaram lançar sobre Jesus. Então, o Jesus que vocês servem, ele é Deus. E se ele é Deus, ele pode todas as coisas. Se ele é Deus, tudo que existe, existe em Deus. E não as coisas que sejam deuses, mas o que existe, existe em Deus. Logo, Deus é dono de tudo. Ele é o Criador de tudo. Então, passando a pensar sobre essa questão de que Deus tem um controle, se ele tem um controle, é a obrigação de todo cristão que serve a Deus entender o seu plano. Claro que nós acabamos de ler um texto aqui que fala de um coxo que estava ali na Porta Formosa, havia nascido coxo, era conhecido por todo mundo, mas ele estava ali, diariamente, querendo e fazendo o que qualquer pessoa que pede esmola faz. Pedir esmola para sustentar a sua própria necessidade. Mas aqui está um grande segredo. Se nós entendemos o plano de Deus, e talvez o que você espera de Deus está demorando segundo a sua compreensão, mas Deus não tarda. Eu lembro que uma certa vez eu estava fora do caminho da verdade, estava fazendo o que não era da vontade de Deus, estava seguindo meus próprios caminhos, porque quando a pessoa sai do caminho de Deus, ele começa a cair em outros caminhos, e quando ele está seguindo outros caminhos, qualquer caminho serve. E qualquer caminho ele crê, de certa forma, que aquilo ali vai dar certo. Mas nunca dá certo. Sempre há decepções, sempre há frustrações, e eu estava muito frustrado. Eu estava muito decepcionado, e eu estava com muita raiva, porque as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria que acontecesse. Eu estava ali sentado numa mesa, com outras pessoas, fazendo o que não era certo, e estava muito chateado. Aí chegou perto de mim um senhor, que hoje em dia dorme no Senhor, ele é uma pessoa evangélica, e ele chegou para mim, por que, Johnny, você, que conhece tão bem a Bíblia, meio que nasceu no lar evangélico, está bebendo, está nessa situação? E eu olhei para ele e disse assim, eu faço aquilo que eu quero. Agora, eu estou muito mais decepcionado, porque tudo que eu quero não dá certo. Tudo que eu faço não dá certo. E aí, se as coisas não dão certo para mim, e se eu não me sinto bem comigo mesmo, de certa forma, nesse momento de ilusão, aqui, nesse exato momento, eu posso ter pelo menos um momento de paz. Ilusória, mas paz. Porque nada dá certo, e é por esse motivo que eu estou aqui, nesse ambiente, bebendo, fazendo as coisas que não deveria fazer, mas eu estou aqui. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu vou contar uma história para você. E depois que eu contar essa história para você, aí você vê e analisa
para que você tenha entendimento para as suas perguntas, os seus porquês. Ele disse, olha, eu vou contar uma história para você. Existia um rapaz que ele ia viajar para um certo estado. E esse rapaz era muito conhecido. E ele era muito inteligente. E ele, para ir para o outro estado, ele foi, comprou a passagem dele, o avião, das 10 horas. Comprou a passagem, então ele ia decolar às 10 horas. Então já estava tudo certo, ele já havia comunicado o lugar para onde ele ia fazer uma grande palestra, e o povo estava esperando ele lá. Então ele estava muito confiante, ele estava muito alegre, as coisas estavam dando certo, ele conseguiu comprar a passagem, e a passagem estava marcada para o avião decolar às 10 horas. Ele foi, se arrumou, quando chegou no aeroporto, quando ele foi embarcar, foi entrar para apresentar o seu bilhete para entrar no avião, ele foi barrado. E a mulher disse, olha, você chegou muito cedo. O avião que você vai embarcar, que você vai entrar, que você vai viajar, é das 11 horas, não é das 10 horas. Ele falou, não, há uma coisa errada aqui. Olha aqui, no meu cartão está dizendo que é 10 horas. Eu comprei a passagem para 10 horas. Então eu preciso viajar 10 horas para me chegar a tempo lá na palestra. E aí, aquela mulher, olha, eu não posso fazer nada por você. Vá conversar com o gerente. Ele foi, conversou com o gerente, conversou com outras pessoas, e nada foi resolvido. E ele ficou muito chateado, ele ficou frustrado, e viu que não ia ter jeito, e sentou na cadeira, empurrado, e começou a reclamar contra Deus. E começou a dizer, Deus, por que o Senhor não me ajuda? Eu vou dar uma palestra, eu vou falar algo importante para aquele povo. Por que você não me ajuda? Por que me deixou sozinho agora? Poderia dar tudo certo, o Senhor poderia me ajudar, aí eu faria essa viagem no horário certo, e agora não tem jeito, vai ser 11 horas e não vai dar tempo para avisar o povo lá, porque naquele tempo não existia essa facilidade que nós temos hoje, do celular, do zap, não existia nada disso. Mal existia os telefones de linha. Então ele, vendo que não ia dar jeito, empurrado, esperou o avião das 11. Quando ele estava esperando o avião das 11, ele não foi no avião das 10, sabe o que aconteceu? O avião das 10 havia caído e todas as pessoas morreram. E aí a moral da história, Deus não permitiu que ele viajasse no avião das 10, porque estava protegendo a vida dele. Porque Deus sabia que lá na frente o avião ia cair. Então Deus fez com que ele não viajasse e fosse transferido para o avião das 11, e assim pudesse ficar vivo para contar a história. E aí aquele senhor virou para mim e disse, Johnny, todas as coisas que não deram certo na sua vida, todos os planos que você fez para a sua vida, foram planos do avião das 10. Agora eu te digo, e me escute, coloque essas palavras no coração. Aceite o que Deus permitiu para a sua vida e vá no avião das 11. Porque se você for no avião das 10, ele vai cair e você vai morrer. Mas se você tiver paciência e não reclamar do que não aconteceu na sua vida, porque Deus está te protegendo,
Ele sabe o que vai acontecer na sua vida. Então, todas as vezes que alguma coisa na nossa vida não dá certo, não é porque Deus é mau, não é porque Deus não quer nos ver feliz. É que Deus está prevenindo de que você pegue aquele avião caia e você morra. Aí Deus vai permitir que aquele avião que vai cair, você não vá nele, e aí Deus vai te preservar com vida para contar o testemunho. Aí você vai ser um canal de bênção por uma realização de um milagre que Deus fez na sua vida. Então o plano de Deus é muito distante da nossa imaginação. O que Deus quer para a nossa vida está além do que você quer agora para a sua vida. O que você quer agora, se tiver de acordo com o plano de Deus, as coisas funcionam automaticamente. Mas o que você quer agora, não tiver dentro dos planos de Deus, vai acontecer de que não vai acontecer nada. E isso é algo que nós devemos entender. Quem não entende isso, fica frustrado, fica se sentindo abandonado, achando que Deus é surdo, que Ele não se inclina, que Ele está longe, distante. Não, Ele está bem perto de nós e sabe exatamente o que é o melhor para nós. Para cada um de nós, Ele sabe o que é melhor. Então aqui, esse homem da Porta Formosa, ele não sabia qual era o plano de Deus. Porque quando ele estava lá na Porta Formosa, o próprio Jesus havia entrado muitas vezes ali e curado outras pessoas e não curou ele. Ele podia ter olhado e visto por que ele cura a eles e não cura a mim. Até os discípulos poderiam questionar. Jesus está curando a todos, mas esse homem da Porta Formosa continuava na Porta Formosa. Jesus curou, Jesus ressuscitou, e esse homem continuava na Porta Formosa. Aqui, o templo ficava meio que de frente do Monte das Oliveiras. Aquele homem viu Jesus subir muitas vezes ali no Monte das Oliveiras. Uma multidão, e fazendo seus milagres. E ele continuava na Porta Formosa. E todos os dias ele estava ali. Ele nasceu coxo. E ele pedia esmola. Todas as pessoas sabiam e conheciam aquele homem. E aquele homem tinha mais, aí quase aproximadamente 40 anos, segundo Atos, capítulo 4, versículo 22. Que fala que aquele homem tinha quase 40 anos. E aí a grande questão, para quem não entende o plano de Deus, é a pergunta que surge. Por que Jesus não curou esse homem? Jesus não curou muitas pessoas no templo? Curou. Esse homem não viu Jesus passar várias vezes? Viu. E por que esse homem não foi curado? Pedro e João, será que nunca viram esse homem? Sim, viram. Se eles acompanhavam Jesus, que foi para o templo e que curou muitas pessoas ali no templo. Esse homem sabia das histórias. A palavra do Senhor diz que a fama de Jesus se espalhava por toda a vizinhança. Todas as cidades, aldeia, era espalhada a fama de Jesus. Que ele havia ressuscitado Lázaro, que ele havia transformado água em vinho, que havia feito muitos milagres, feito cego ver, paralítico andar. Isso era notório naquele tempo. Era tão notório que incomodava os religiosos que eram doutores da lei. Mas aquele coxo continuava lá na Porta Formosa. Parecia uma injustiça de Deus. Parecia um ato de Deus em aceitar aquele homem ver os milagres acontecendo ao seu redor e com ele não acontecer nada. E é exatamente isso que acontece com nós neste século 21. A gente vê muita gente abençoada, a gente vê muita coisa dando certo na vida de outras pessoas e a gente pergunta onde é que está o erro? Aonde é que eu estou errando? O que é que está faltando em mim? Às vezes não está faltando nada.
Não está faltando nada em você porque as coisas não estão acontecendo. É porque tem um momento de Deus. Tem um tempo de Deus. O tempo e a sorte, como diz a palavra de Deus, pertencem a todos. Então o teu momento, o teu dia vai chegar. E aquele homem estava todos os dias ali na Porta Formosa. E ele ficou sabendo que aquele que poderia realizar o milagre na vida dele, que é Jesus, é crucificado, morre. Tudo isso o coxo ficou sabendo. E o coxo também ficou sabendo que Jesus foi sepultado. E o coxo também ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado. Quando ele ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado, com certeza no seu coração nasceu uma esperança. Mas também o coxo ficou sabendo que aquele Jesus que havia sido crucificado, que foi sepultado e que ressuscitou, também subiu. E que não estava mais aqui. Aí aquela esperança daquele coxo se apagou de vez. Porque quem poderia fazer um milagre na vida dele? Porque até então, quem fazia os milagres era Jesus. Pelo menos aqui no Novo Testamento, antes do surgimento dos apóstolos, só Jesus fazia os milagres, ou então ele mandava a pessoa para bem longe fazer alguns milagres, mas quem era a ênfase, o destaque maior era Jesus. Então todos olhavam para Jesus como uma esperança, uma porta aberta. E Jesus sobe. E aquele coxo pensou, eu vou continuar com a minha vida. Jesus não me curou quando eu estava aqui. Então eu vou continuar pedindo a minha esmola para não morrer de fome. E continuou na Porta Formosa. E Deus lá do céu nunca se esqueceu desse coxo. Daí Deus começa a colocar em prática o plano que Deus tinha na vida desse coxo. Aí, depois que nós vamos entender, porque todo o ministério de Jesus não havia curado esse coxo. A gente só vai entender esse mistério, a gente só vai entender o plano de Deus na vida daquele coxo, quando Jesus sobe e o Pedro e João sobem ao templo. E quando Pedro e João sobem ao templo, eles subiram lá para curar o coxo? Não. Eles subiram realmente para fazer o que era costume, ir para o templo adorar. Mas estava no plano de Deus usar esses dois homens de Deus para curar esse coxo. Aí vem a grande pergunta. Por que Jesus não curou durante o seu ministério, mas deixou para que esse milagre acontecesse na vida dos apóstolos? É uma pergunta, é uma interrogação. Por que Jesus durante seu ministério, não curou esse coxo, que tinha aqui quase 40 anos, segundo Atos, capítulo 4, versículo 22, que é quase a idade dos apóstolos, não curou esse coxo, mas deixou para essa ocasião, para ser curado em nome de Jesus, através de Pedro e João. Exatamente a pergunta é clara. Deus queria que o milagre acontecesse através dos apóstolos. Então foi por esse motivo, esse é um dos motivos, porque Jesus não curou aquele coxo durante seu ministério. Porque ele queria que esse milagre acontecesse através dos apóstolos. Porque ele havia dito para os apóstolos que eles iam fazer esse milagre, até maiores do que ele havia feito. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo era a cura do coxo deu autoridade aos apóstolos. Porque quando os apóstolos disseram, nós não temos nem ouro nem prata, levanta e anda, e aquele coxo passou a andar, todas aquelas pessoas começaram a ver autoridade naqueles apóstolos. Então quando Deus te coloca uma autoridade, e essa autoridade é colocada diante do povo, através de curas e milagres, isso coloca sobre o servo, o instrumento de Deus, algo que chama atenção. E esse chamar atenção traz para si a autoridade.
Então os apóstolos começaram a ter mais autoridade pelo milagre que eles fizeram diante do povo. E terceiro motivo, com a cura do coxo, quase 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. Olha o plano de Deus na vida desse coxo. O motivo dele não ter curado, porque se Jesus havia tivesse curado esse coxo durante o seu ministério, será que 5.000 pessoas aceitariam a Jesus? Não, porque Jesus curou muitos coxos durante o seu ministério, e não tem nenhum relato de que com a cura de um paralítico, muitas pessoas aceitaram a Jesus. Não tem nenhum relato de que quando Deus ressuscitou Lázaro, 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. Não tem relato. Não tem nenhum relato de que quando Jesus transformou a água em vinho, 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. Não tem relatos. Mas quando Jesus não cura esse coxo e dentro do plano dele coloca essa missão para os apóstolos, a palavra de Deus aqui em Atos capítulo 4, versículo 4, diz que quase 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. Então tudo que Deus faz tem um plano. Tudo que Deus faz tem uma intenção. E os planos de Deus são ótimos. São excelentes. Porque quando você pensa que você está para trás, você começa a perceber que quando você está dentro da direção de Deus, o plano de Deus te coloca lá na frente, de tal forma que aqueles que estavam à frente, que pensavam que estavam à frente, vão se impressionar pelo salto de vitória que Deus dá a você. Aquele que estava lá atrás alcança os que estavam na frente e passa, porque está dentro da orientação divina, está dentro da compreensão divina. Então você precisa entender o plano de Deus. Esse coxo aqui não entendia o plano de Deus porque foi naquele tempo. Mas nós que temos o conhecimento da palavra, nós que lemos esse texto, conseguimos entender nitidamente que esse coxo passou o tempo todo na Porta Formosa, contemplando todas as felicidades de outras pessoas, conseguiu contemplar a felicidade de outro coxo ser curado, viu a felicidade de um cego enxergar, viu a felicidade de um morto ressuscitar, viu a felicidade de uma festa que por falta de vinho, a árvore se transforma em vinho através de Jesus, que viu também a notícia de aquele que poderia trazer-lhe a restauração física, havia sido morto e ressuscitado. Isso já era um grande milagre para ele, então a esperança aumentou mais, mas esse que poderia curá-lo subiu. Então tudo acabou para ele. E nesse exato momento, quando você pensar que tudo acabou e que não há mais chance e que todas as portas fecharam e que ninguém vai estender a mão e que todos os sonhos não vão acontecer, é nesta hora que o plano de Deus se manifesta na sua vida. Aí você entende por que Ele não fez algo na sua vida naquele tempo. Aí você entende porque a porta de emprego naquele tempo não se abriu. Você começa a entender por que aquela oportunidade não deu certo na sua vida. Aí você começa a agradecer a Deus, dizendo assim: imagine se eu tivesse conseguido aquele emprego, eu estaria lá até hoje. Mas Deus não permitiu que eu ficasse naquele emprego para que eu pudesse ter esse emprego
10 vezes melhor do que aquele. É sempre assim. Quando Deus não te dá algo, porque Ele tem algo melhor para você. Quando você pensa que está sozinho, você está cercado por quantidades de seres espirituais ali, te protegendo, te preparando para receber algo de Deus que até então para o inimigo é desconhecido. E esse desconhecimento da bênção de Deus na vida de um cristão que entende os planos de Deus é torturante para o inimigo. Isso é como uma tortura para o inimigo. Porque Deus, quando Ele te promete algo que está dentro do coração de Deus, Ele não sai por aí dizendo para os outros anjos na vista do diabo: eu vou dar algo para o meu servo, e o diabo aqui do lado de Deus ouvindo, não. É secreto. É um mistério de Deus, entre Deus e aquela pessoa a quem Ele quer abençoar. E isso tortura o diabo. Porque ele não sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Ele não sabe a bênção que Deus vai entregar a você. Então isso tortura ele. E ele, por não saber, ele faz de tudo para que você faça ao contrário à palavra de Deus, ao contrário à vontade de Deus, para que Deus volte atrás naquilo que Ele havia feito para você e não te entregue. Porque ele tem quase uma ideia de que aquilo que Deus havia preparado para você é extremamente grande e genioso, que vai mudar a sua vida, e a mudança da sua vida é como se fosse algo a mais contra o inimigo, que vai servir de algo para que possa combater cada vez mais contra o inimigo, porque a bênção de Deus é tão grande na sua vida, que ela não fica só na sua vida, ela começa a contagiar a outras pessoas. E uma vez as pessoas contagiadas, elas começam a entender que a bênção na sua vida, que abrangeu a elas, esse vai ser o motivo de se sentir feliz, de se tornar feliz, de se entregar a Deus. E aí, quanto mais pessoas se envolverem e forem abrangidas pela bênção que Deus vai entregar na sua vida, mais pessoas vão crer em Deus. Tudo simplesmente por entender o plano de Deus. Entenda o plano de Deus, que Deus vai te abençoar, e essa bênção vai abençoar outras pessoas, e essas pessoas, por causa de você, vão crer mais em Deus. Mas se você desistir, se você não quiser mais crer nos planos de Deus, você pode continuar nesse estado em que você está. Então você tem a oportunidade de entender os planos de Deus para a sua vida. E se lembre da ilustração que eu disse a vocês. Se você não conseguiu ir no avião das 10, vá no avião das 11. Porque o avião das 10 caiu. E o avião das 11 vai chegar no seu destino. Tenha paciência. Que no momento certo, Deus vai te entregar a bênção na sua mão. E aí você vai entender porque as coisas lá não aconteceram da maneira como você quis. Porque as coisas como você quis iam ser temporárias. Mas pela paciência que você está tendo e pela confiança em Deus, isso vai fazer com que você consiga aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Fique com essas palavras no coração. Dependa de Deus. Tenha paciência. Espere o momento de Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Nós mal conhecemos o presente. Deixa na mão de Deus que as coisas dão certo. As coisas dão certo na mão de Deus do que nas nossas mãos.
E quando eu falo colocar nas mãos de Deus, é colocar nas mãos de Deus. Não é colocar nas mãos de Deus e depois tirar para tentar resolver. Não, é deixar nas mãos de Deus para Ele resolver. Isso significa, e o sentido disso é crer de coração. E uma vez que você crê de coração, nada impede de você receber a bênção de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmão. Uma palavra sucinta, direta, objetiva. Uma mensagem do coração de Deus, no nosso coração essa noite. E domingo, a nossa ceia, né? Nossa Santa Ceia, domingo. As crianças vêm a cantar, tá bom? Depois vocês, quando crescerem, também participar da ceia. A gente também vem para as crianças, né? A gente também está na incumbência desse trabalho das crianças. Vamos de pé, vamos orar nesse momento. Agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede pela graça e misericórdia do Senhor. Oremos. Soberano Pai que está no céu, Pai glorioso, maravilhoso, Pai celestial, damos de graça, meu Pai, por este momento que passamos, Pai, essas horas perante a Ti, Pai, na Tua santa presença. Sem a Tua presença nada podemos fazer, realizar, Pai. Mas nessa noite entregamos Tuas mãos, Pai. Cada um neste momento, Pai, que possa abençoar, que não possa, Pai, ter Tuas mãos, nossas vidas, Pai. Meu Deus, meu Pai celestial, ó Senhor, quando iremos sair, Senhor, assim como traz a Tua paz, Senhor, e pediu permissão agora, Pai, no Teu nome, que vamos sair a regressar ao nosso lar, Pai. Abençoa aqueles, meu Pai, estão em transmissão, Pai, dessa internet, meu Pai, que estão ouvindo, Pai celestial, que está chegando cada lado, Senhor, que estão, meu Pai, atento, Pai, para a Tua palavra. Nesse momento, abençoa, Pai, e ajuda da vitória, Pai. Senhor, entra com providência na vida de cada um nesta noite, Pai. Que as bênçãos do céu serão endereçadas em nossa vida, Pai, e alcançarão todo dia da nossa vida. Pai, te rogamos e pedimos essas bênçãos em Cristo Jesus, que reina eternamente para sempre. Amém. Estende tua mão para que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco e conosco esteja desde agora para sempre. Tudo posso dizer. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Amém. E amém.